Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor da vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Botafogo na prorrogação. Um jogo realmente emocionante do início ao fim, que o Palmeiras teve que demonstrar muita raça e o Paulinho foi o total destaque desse jogo mais uma vez. É um Palmeiras que começou numa proposta melhor. Eu achei a escalação do Abel muito boa, ao contrário do que ocorreu contra o Inter de Miami, né? Ele volta com o Emiliano Martinez para dar um pouco mais de marcação para esse meio de campo, né? O Emi Martinez é um volante um pouco mais clássico, né? Na questão do seu marcador. Então eu achei que ele foi muito bem nessa substituição. E também ele colocou o menino Alan, que está pedindo passagem já faz tempo, né? Ele que tem características de drible, né? É um jogador, a exemplo do Estevão, né? Creio que com grande potencial, né? É um grande jogador. Tem tudo aí para ser mais uma das joias da base palmeirense, né? O Palmeiras que vem se notabilizando ultimamente por revelar grandes jogadores, né? Já fez isso com o Endrick, fez isso com o Estevão, fez isso com o Vitor Reis. Então agora o Palmeiras pode estar revelando mais uma grande joia da sua base. Então eu creio que o Abel acertou e ele logo no início do jogo ele também já mostrou a que veio, né? Driblou bastante, sofreu falta, fez o adversário ser amarelado. Então, realmente, um Palmeiras que foi muito bem escalado. E, por fim, na minha visão, a substituição que já estava mais clara para mim, que seria a do Maurício no lugar do Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga que estava com bastante dificuldade de se impor, né? Não vem jogando bem, não vem conseguindo ter aquele desempenho que ele tinha, que inclusive o levou para a seleção brasileira. E o Maurício vinha pedindo passagem também já fazia um tempo. Então, é um jogador também bastante completo, faz bem esse balanço do meio-campo. Então, creio que o Abel começou muito bem. E o Palmeiras também, no início do jogo, já começou propondo, né? O Palmeiras sempre tentou atacar o Botafogo, né? O Botafogo, creio eu, veio numa proposta mais de se defender, especular um contra-ataque, né? A exemplo do que ele fez contra o Paris Saint-Germain. Só que era um jogo bastante diferente, né? Era um jogo onde o Palmeiras e o Botafogo já tem uma rivalidade de longa data, né? É um jogo onde os times já se conhecem bastante, né? Já decidiram bastante jogos, decidiram campeonatos. Então era um jogo bastante diferente, onde o Palmeiras tentou, teve suas oportunidades, mas infelizmente parou no grande goleiro do Botafogo, que é o John. Realmente ele fez defesas espetaculares, garantiu por muitas das vezes o Botafogo esse empate, né, que foi especialmente nesse primeiro tempo ele teve bastante participação, né, na bola aérea então nem se fala, ganhava todas, especialmente nos escanteios, né, uma vez que o Botafogo cedia bastante escanteio para o Palmeiras tentava na bola aérea, que era um dos seus pontos fortes, mas sempre parava no gigante John. Então realmente o John fez uma grande partida. Creio eu que o Estevão também foi, de todas as partidas até agora dele no Mundial, na minha visão, essa foi a melhor. Foi onde ele conseguiu se impor mais, conseguiu driblar, né? Conseguiu exercer melhor a sua função, né? Como um atacante de beirada de campo. Então, creio eu que ele vem numa questão de melhora. Por isso, nesse primeiro tempo, eu creio que o jogo foi bastante travado, né? Como era de se esperar, creio eu. Inclusive, eu vi uma estatística antes do jogo começar, né? Dessa análise de dados, e estava dando um jogo bastante equilibrado, com 55,8% de chance do Palmeiras sair vencedor. Então, só nessas estatísticas a gente já consegue ver o quão equilibrado seria. Porém, eu acho que o Palmeiras se propôs a vencer mais, ao ponto que o Botafogo, de certa maneira, até abdicou do jogo em função de estar se defendendo e de tentar um contra-ataque. E o primeiro tempo acaba assim, né? Com o Palmeiras, na minha visão, melhor, porém o Botafogo sabendo se defender muito bem. O segundo tempo também começa mais ou menos da mesma forma, só que na minha visão o Abel não mexeu bem. Óbvio, nós conseguimos a vitória, conseguimos a classificação, mas de toda forma eu acho que as críticas, quando tem que ser feitas independente do resultado. Eu, particularmente, não retiraria o Estevão, porque, como eu falei anteriormente, estava jogando bem. Inclusive, no segundo tempo, ele quase consegue marcar um gol para o Palmeiras.
Ele obriga o John mais uma vez a fazer boas defesas, né? Duas. Uma delas o Estevão já estava impedido, porém de qualquer forma ele tentou fazer o gol e ele estava causando perigo, estava sendo o Estevão que a gente esperava que ele fosse, porém eu não entendi essa substituição do Abel Ferreira de tirar tanto o Estevão quanto o Vitor Roque. O Vitor Roque eu até entendo que o Vitor Roque não está conseguindo desempenhar o seu futebol no Palmeiras, porém de toda forma, no primeiro tempo ele teve alguns lances que ele deu bastante dificuldade ao Barbosa, ele é um jogador que tem muita força física, tem uma arrancada muito grande, porém ele não vem conseguindo trazer o seu melhor futebol para dentro do campo. E nisso entrou o Paulinho, né? Paulinho que na minha visão vem sendo o destaque dessa Copa no Mundo de Clubes da equipe do Palmeiras, realmente um jogador extremamente decisivo, e a gente lamenta muito a questão dessa contusão dele dessa forma física, porque eu fico imaginando, se ele sente dores constantes, se ele não está na sua melhor forma e mesmo assim está jogando tudo isso, você imagina quando ele conseguir chegar na sua melhor forma. Infelizmente eu ouvi na transmissão uma notícia que me preocupou bastante, né, que talvez ele tenha que ser submetido a uma nova cirurgia, o que tiraria ele pelo resto do ano, o que seria uma grande baixa para o Palmeiras. O Palmeiras que já vai perder o Estevão e depois dessas atuações na Copa do Mundo de Clubes, talvez possa perder mais alguns jogadores, né? Eu já imagino que talvez o Piquerez e o Richard Rios tenham grandes propostas aí da Europa, né? Então, eu acho que eles provavelmente serão negociados, então o Palmeiras já vai ter baixas. Então, um jogador de destaque, um jogador que vem jogando, que está jogando como o Paulinho, é de se lamentar realmente caso ele tenha que passar por uma nova cirurgia. Porém, se essa for a única forma dele voltar a jogar no seu 100%, não há o que fazer, né? É simplesmente aceitar e esperar até o ano que vem para ver o Paulinho na sua melhor forma. Paulinho que realmente dispensa comentários, é um jogador que busca o jogo, tem uma raça extrema, é um jogador realmente que toda bola perigosa passa por ele, passou por ele depois que ele entrou, né? Ele é um jogador que que sabe tomar as decisões da forma correta, né? Porque tem muito jogador que tem habilidade, ele sabe o que fazer, porém na hora de tomar as decisões eles acabam sempre errando. Tem a qualidade, mas não tem a inteligência futebolística. Então o Paulinho tem inteligência futebolística de sobra, porque realmente ele mudou bastante. Outro que entrou bem também foi o Luigi. O Luigi também ele começou fazendo a função que o Estevão estava fazendo, né? De partir para cima. Ele foi muito bem nessa função, conseguiu dar trabalho para a defesa do Botafogo. E nisso o Abel Ferreira, na minha visão, comete outro erro de substituição, que é a retirada do Alan. O Alan não tinha por que ser retirado, uma vez que ele estava com bastante volume de jogo, e a entrada do Facundo Torres, né? Que o Palmeiras é um jogador que vinha na titularidade, porém, na minha visão, o Alan ele pode agregar um pouco mais nessa questão da imprevisibilidade, né? Da questão do drible, da questão de tentar uma jogada diferenciada. Nisso o Palmeiras, na minha visão, está melhor servido com o Alan. O Palmeiras tenta, mas novamente para nas defesas espetaculares do John. Eu quero destacar uma jogada do Maurício, uma cabeçada que ele pega no contrapé do John. O John ainda consegue se recolocar e tirar a bola. Realmente o John é um goleiro espetacular. Por isso que eu comecei até a ter um certo receio de que o jogo fosse para os pênaltis. Uma pelo histórico do Palmeiras e outra pelo que estava jogando o John. Ao término dos 90 minutos, de um Palmeiras melhor, porém que não conseguiu concluir em gol, e também parou na grande atuação do John, nós fomos para a prorrogação, né? Uma prorrogação que foi bastante difícil, porém nós tivemos o toque aí de talento, né? O toque individual do Paulinho. O Paulinho foi lá, deu um corte no zagueiro, fez uma bela jogada e deu no cantinho para marcar o primeiro gol do Palmeiras, o gol da classificação para as quartas de final. Realmente o Paulinho foi muito bem, grande destaque do Palmeiras aí nessa partida e no Mundial, na minha visão. Então, o Paulinho, muito embora ele tenha conseguido se destacar tanto,
Infelizmente, logo após esse lance, já se esgotou o período que ele tinha em campo, né? Que o Abel falou que era meia hora por jogo. Ele jogou até um pouquinho mais, né? Jogou cerca de 45 minutos. Excedeu um pouco esse limite. Porém, de toda forma, ele conseguiu ser útil, conseguiu ajudar bastante o Palmeiras e foi realmente o fator decisivo nessa classificação. A partir daí, no segundo tempo, nós vimos um Botafogo que foi mais na base do desespero, né? Foi com tudo para cima do Palmeiras. E ainda nós tivemos um outro fator que foi a expulsão do Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes que já estava fora por um cartão amarelo tomado no tempo regulamentar, ficou de fora da próxima partida e também, infelizmente, foi expulso após uma jogada com o Barbosa, onde ele acaba agarrando o Barbosa num lance que poderia surtir um contra-ataque. O juiz vê o lance e decide dar o cartão amarelo, que seria o segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão. Então, o Palmeiras não terá o Gustavo Gomes nas quartas de final, assim como também não terá o Piquerez. Ao fim de tudo, o Botafogo até teve algumas chances, né? Eu quero destacar uma do Vitinho, onde ele chega sozinho para marcar e, por sorte, ele bate na rede pelo lado de fora. A partir disso, o Palmeiras consegue a sua classificação. Realmente uma classificação extremamente difícil, uma classificação que foi na raça. Um Palmeiras que mostrou que venceu porque teve mais vontade de vencer. Creio eu que o Palmeiras é o justo vencedor dessa partida, uma vez que foi o time que durante todos os 120 minutos jogados foi o time que mais demonstrou a vontade de vencer e dominou todas as ações ofensivas dentro desse jogo. Agora o Palmeiras vai enfrentar um europeu, ou o Benfica ou o Chelsea. Talvez o Palmeiras, a gente ainda não sabe o fechamento dessa rodada, mas é possível que o Palmeiras seja o brasileiro que vá mais longe nessa Copa do Mundo, porque o Flamengo e o Fluminense têm europeus de primeira linha, né? Vai jogar contra Inter de Milão e Bayern de Munique, então são classificações extremamente difíceis, possíveis, mas bastante difíceis. Agora o Palmeiras espera o seu adversário nas quartas de final e também o Abel vai ter que saber o que fazer com essas perdas que nós tivemos, né? Porque sem Gustavo Gomes e sem Piquerez, o Palmeiras perde muito do seu poderio, tanto defensivo quanto, no caso do Piquerez, o apoio no ataque. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como você projeta esse confronto nas quartas de final para o Palmeiras? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.